Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é o cânon do Novo Testamento. Então a gente já falou sobre o cânon, de como foi formado o cânon. A gente já falou sobre a formação do cânon do Antigo Testamento nas duas últimas semanas. Se você não viu os vídeos das últimas semanas, volte para você entender. E hoje a gente vai falar sobre o cânon do Novo Testamento. Vamos lá? Então, quando a gente falou sobre o cânon do Antigo Testamento, a gente viu que foram feitos alguns questionamentos para declarar aqueles livros como canônicos. Não era simplesmente falar assim, não, esse livro é canônico e pronto. Existia ali alguns indicadores ali que falavam assim, olha, isso é um livro, esse livro é um livro canônico ou esse não. Existiam alguns aspectos, existia alguns questionamentos que se faziam. E o Novo Testamento não é diferente. E o primeiro questionamento era a apostolicidade, ou seja, foram escritos por um apóstolo, por alguém associado a um apóstolo. Ou seja, os livros, esse livro aqui de Romanos, por que foi escrito? Por Paulo. Paulo foi um apóstolo. Então, ok, tá dentro. Esse livro aqui, não foi escrito por ninguém ali que for um apóstolo ou alguém associado a apóstolo. Então, né, a gente tem que colocar ele aqui de lado por enquanto. Então a gente vai ver livros ali escritos por apóstolos ou pessoas que andou com apóstolos, por exemplo, Marcos e Lucas. Né? Então, o Novo Testamento, o primeiro ponto é a apostolicidade. O segundo, a antiguidade, foram escritos no primeiro século, ou seja, naquele período ali, logo após a morte de Jesus, sim. Foram escritos lá no quarto século, né? 300 anos depois que Jesus já tinha pisado na Terra. Não, então a gente tem que isolar isso aqui. Se foi escrito no primeiro século, ok, pode ser ali um livro canônico. O terceiro ponto, ortodoxia. Estávamos alinhados com o entendimento que a igreja tinha a respeito de Jesus, ou seja, aquilo que o livro ensina estava acompanhado com os ensinamentos que Jesus ensinou? Estava. Ok, então pode ser um livro canônico. O quarto ponto, a santidade objetiva dos livros comparados à literatura profana. Da mesma forma que eles pegavam o livro do Antigo Testamento, comparavam com a literatura da época e falavam assim, olha, tem moralidade diferente da literatura contemporânea? Tem. Fala ali de uma moralidade, fala ali de uma santidade? Fala. Ele é um livro diferente de outros livros comuns daquela época. Então pode ser um livro canônico. O quinto ponto, catolicidade. A catolicidade aqui não tem nada a ver com a igreja católica, mas no sentido ali de ser universal, porque católico significa ali universal. Era direcionados à igreja em geral, ou seja, não era a carta de Paulo aos Romanos não era somente para a igreja de Romanos, mas era uma carta também que poderia ser servir para outras igrejas. Eram direcionados à igreja geral. Os ensinos que Paulo fala ali para a igreja de Romano, para a igreja de Roma, era para a igreja de Roma, mas também serviria para outras igrejas. Então, aquilo que o livro ensinava era direcionado à igreja geral? Era. Então, pode ser um livro canônico. E o sexto ponto era respostas a ataques externos. A maioria, principalmente dos livros de Paulo e dos outros livros, eram respostas a ataques externos. O próprio livro da igreja de Corinto, Paulo responde a ataques externos da igreja, que a igreja estava ali se desviando dos caminhos e Paulo está falando assim: vocês estão fazendo isso, vocês estão colocando partidarismo dentro da igreja, vocês não estão respeitando um dom, vocês não estão nem respeitando questão de ofertas e de dízimos. Paulo estava respondendo ali a ataques externos. Então esses 6 pontos ali, esses 6 questionamentos, eles faziam ali antes de transformar um livro em canônico, antes de colocar um livro ali como canônico, como um livro ali dentro da Bíblia Sagrada, dentro ali do cânon do Novo Testamento. Se algum dos livros não passavam por esses questionamentos, não eram aprovados por esses questionamentos, eles não entravam ali dentro da Bíblia Sagrada e dentro do livro que a gente tem hoje. E depois desses questionamentos ali, foi ali colocados 27 livros que a gente tem hoje e foram feitos a divisão do Novo Testamento conforme a gente tem hoje. Então a divisão do Novo Testamento a gente pode dividir ali no primeiro ponto, evangelhos, que são os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os livros históricos, o livro ali de Atos, as epístolas paulinas, que são as epístolas de Paulo, que vai de Romanos até Filemão, as epístolas gerais, que vai de Hebreus a Judas, e o livro profético ali, que é o livro de Apocalipse. Inclusive, essa é a divisão que a gente tem hoje. Se no Antigo Testamento a gente tem a divisão hebraica e a divisão grega, que é da Septuaginta, e a gente utiliza a divisão da Septuaginta, no Novo Testamento a gente só tem uma divisão, porque, como eu falei, no contexto israelita, no contexto hebraico, né, no contexto ali de um judeu, de um israelita,
não existe ali cânon do Novo Testamento, porque eles não acreditam ali no Messias Jesus. Eles não acreditam que Jesus era o Messias. Eles acreditam que Jesus era somente uma espécie de profeta que andou ali nos primeiros séculos. Então, para eles a Bíblia deles é somente o Antigo Testamento, mas para nós que somos cristãos, que somos seguidores de Cristo, a divisão do Antigo Testamento é somente uma. Então espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixem aí a sua dúvida nos nossos comentários, ou também pode enviar nas nossas redes sociais. A gente aguarda na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens, e na próxima semana iremos falar sobre essa diferença da Bíblia que a gente tem no cristão, né? A Bíblia colocando ali no cristão no sentido ali de evangélico, e a diferença da Bíblia ali católica. Então te aguardo na próxima semana, que Deus abençoe a sua vida.